Olha só, gente, essa treta na rede social que a Jussara percebeu. E não é muito comum, porque militar não costuma muito se manifestar, mas vem comigo. O ex-ministro da Casa Civil e atual senador e presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, usou as redes sociais para criticar militares que denunciaram em depoimento à Polícia Federal o suposto golpe de Estado articulado pelo entorno do presidente Jair Bolsonaro, e teve resposta. Mas vamos ver primeiro o que disse Ciro Nogueira. Ele escreveu, entre outras coisas, abre aspas, quer dizer que agora um chefe, dois chefes de forças militares testemunham um golpe de Estado e não fizeram nada? Está absolutamente provado que há um criminoso em conteste, ou o criminoso que cometeu prevaricação ao não denunciar ao país o golpe, ou o caluniador que o denuncia hoje, não tendo ocorrido. O general mais importante do país, tão ansioso da democracia em dezembro de 2022, sairia de qualquer reunião imprópria, denunciaria qualquer conluio e teria absoluto apoio da sociedade brasileira. Fecha aspas. Então, aí tem um posicionamento do senador Ciro Nogueira, muito próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tentando desacreditar os depoimentos dos comandantes das forças. Vale lembrar que o comandante da Força Aérea Brasileira, o Carlos Batista Júnior, disse no seu depoimento que Freire Gomes do Exército ameaçou dar voz de prisão a Jair Bolsonaro quando ele insistia aí na tentativa de golpe. Agora, o que foi mais inusitado? O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, respondeu à declaração de Ciro Nogueira. Olha só, ao tentar apoio para as eleições de 2026, o senador Ciro Nogueira agride a instituição militar e demonstra desconhecer a lei brasileira, que estabelece que a continência militar é devida às autoridades, não às pessoas. Não há vergonha em se cumprir a lei, independente dos governos de turno, que há muito se merecem e se retroalimentam. A honra está na alma e nos exemplos, não no terno, na farda ou no pijama. Se é este o exemplo de um presidente de partido, pouca esperança resta na política. Luarinha, Nicolas, vocês conseguem colocar a Jussara e o Pedro? Porque, olha, essa treta aqui a gente precisa analisar. Quem está aqui comigo, que a gente já consegue analisar? Jussara, você está aqui? Parceira, a gente precisa destrinchar isso daqui. Primeiro, Ciro Nogueira tem uma estratégia política por trás disso daí, do entorno de Bolsonaro, que eu queria que você falasse dela. E essa manifestação quase emocional do comandante Carlos Batista. Raquel, o tempo está fechado, não é só aqui, né? No tempo de verdade mesmo não, nas redes sociais. Esse confronto ali, né? Essa reação do ex-comandante da aeronáutica a Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil de Bolsonaro, demonstra ali como a situação, estão essas relações e as tensões, né? Porque a relação já não existe mais entre eles, mas tem uma tensão. Agora, Raquel, esse tweet, né, essa publicação de Ciro Nogueira, um textão, como ele mesmo disse, ela vai muito na linha do que eu vi de outros aliados de Jair Bolsonaro, que começaram ali a contestar os depoimentos tanto de Freire Gomes quanto de Batista Júnior. Lembrando que foi Batista Júnior que disse à Polícia Federal ter ouvido Freire Gomes ameaçar Bolsonaro de prisão caso ele insistisse nessa tentativa de golpe. O Freire Gomes, por sua vez, né, que era o comandante do Exército, disse que o Exército não aceitaria nenhum ato de ruptura institucional. Pois bem, Raquel, o que agora os aliados, inclusive outros investigados dessa tentativa de golpe, têm dito? Eles começam a questionar essas duas versões aí, tanto de Freire Gomes quanto de Batista Júnior. Primeiro o seguinte, se Freire Gomes, eles acham,
importante destacar, isso aqui é a versão do que esses aliados de Bolsonaro e outros investigados têm dito. O que eles afirmam? Olha, se Freire Gomes tivesse de fato ameaçado Bolsonaro de prisão e Bolsonaro ali num intento golpista, poderia inclusive ter tirado do comando do Exército. Bolsonaro não fez. Ponto 2, que eles também questionam. Bem, que é assim, Bolsonaro não ia ficar calado diante de uma ameaça. Por quê? Bolsonaro era o comandante em chefe das Forças Armadas. Aí o que eles estão tentando construir? Qual é o argumento? Segundo eles, há uma versão em curso sendo construída por Freire Gomes e Batista Júnior para dizer que eles não prevaricaram, que eles não foram omissos a ouvirem sobre uma tentativa de golpe, sobre ao tomar conhecimento de minutas de golpe, como eles mesmos relataram à Polícia Federal. Então, tem essa, agora vai começar, né, depois os 2 depoimentos virem a público, tanto de Freire Gomes quanto de Batista Júnior, começa, a gente vê ali as defesas, né, tanto de Bolsonaro quanto de outros investigados, construírem uma linha para tentar confrontar esses depoimentos dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, Raquel. É a versão que eles estão criando, né, Jussara? Já como é que ele ouviu tudo isso e ficou calado, isso não era possível, mas bem, Bolsonaro era o presidente da República, era muito difícil naquele momento se contrapor a ele. Mas eu queria jogar o seu olhar só rapidinho sobre a fala, né, o tweet, a postagem no X do Carlos Batista Júnior, porque é muito difícil um militar de alta patente vir a público falar de uma maneira tão forte. De onde será que veio isso? Raquel, o Batista Júnior, ele prestou depoimento à Polícia Federal na condição de testemunha. E não é a primeira vez que ele se manifesta nas redes sociais confrontando ali inclusive outros integrantes, né, do governo Bolsonaro. Eu me lembro que quando vieram a público aquelas mensagens em que o ex-ministro da Casa Civil, general Braga Neto, pede para que haja uma ofensiva nas redes sociais contra Batista Júnior, ele foi às redes sociais contestar isso também e falar dessa situação. Tem um outro ponto importante, Batista Júnior, ele foi depor à Polícia Federal sem advogado. Então, ele tem adotado essa postura muito de confronto e não tem silenciado. Ao contrário, por exemplo, de Freire Gomes, que era o comandante do Exército na ocasião. Então, de fato, chama atenção, mostra que ele está ali, enfim, disposto a contribuir com as investigações e reafirmar ali a sua posição, que desde que se ouviu pela primeira vez ali a questão da tentativa de golpe, de discutir a minuta golpista, ele sempre se colocou contra. Importante também, Raquel, o depoimento de Freire Gomes e de Batista Júnior foram bastante elucidativos para a Polícia Federal, né? Em boa parte, eles confirmam que Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, tinha falado na delação. Porém, se for comparar, né, eu passei aqui os últimos dias lendo e comparando os 2 depoimentos, o depoimento de Batista Júnior, ele é mais detalhista, ele é mais contundente para esclarecer tudo o que aconteceu ali desde que Bolsonaro perdeu as eleições e fez reuniões ali para tentar encontrar um modo de permanecer no poder e evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Raquel. Obrigada, Jussara Soares.